você uma mensagem que tem me ativado muito, que é sobre a tua forma de pensar, a minha forma de pensar. Eu preguei na Piedade, e um irmão veio falar comigo, olha, Deus falou muito comigo através dessa mensagem hoje. E eu quis abrir essa mensagem para mostrar algo. Você e eu e qualquer ser humano não consegue viver uma vida de êxito mas a redenção, ela não limpou a sua memória. A tua forma de pensar, ela precisa ser mudada por uma ação tua e minha. Então, eu sou salvo, eu tenho à minha disposição todas as bênçãos que a palavra de Deus atesta que eu tenho, mas eu não consigo viver isso plenamente. Eu vivo pedaços dessa promessa tão tremenda que é o Evangelho para a minha vida. E por quê? Eu acho que é isso que eu queria compartilhar com você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, como uma mentalidade, Marcos capítulo 8, como uma mentalidade errada, ela impacta até na manifestação de um milagre. Marcos capítulo 8, nós vamos ler um texto que é muito conhecido, mas eu queria falar aqui sobre a mentalidade de uma cidade, e depois eu vou discorrer sobre algumas coisas, sobre a nossa forma de pensar, e há coisas que me chamaram muita atenção esses dias, trabalhando essa mensagem. 22, versículo 22 diz assim, olha, chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou, vês alguma coisa? O cego, levantando os olhos, respondeu, vejo as pessoas como árvores que andam. Tomou Jesus a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe, e distintamente a todos. Mandou Jesus para casa, dizendo, não entres na cidade. Eu achei interessante que para Jesus operar esse milagre, ele tira essa pessoa da cidade. E depois ele fala assim, olha, não entra nessa cidade. Você sabe, a coisa muito comum, a cidade ela comunga de um pensamento, de uma história comum, e às vezes de costumes comuns. É muito, a gente vê, quando a gente vê a história se manifestando, a gente consegue interpretar claramente que determinadas regiões geográficas, ela tem uma ação comum do povo que ali habita. Existem costumes comuns das pessoas que moram naquele determinado lugar. Então eu fico imaginando, por que Jesus tirou aquele homem da cidade para curar aquele homem? Por que ele fala, olha, vamos para fora da cidade? Será que não é porque aquela cidade não tinha uma mentalidade correta para receber o milagre? Será que nós não estamos vendo uma cidade que tinha uma cultura de incredulidade já estabelecida, e Jesus, sabendo disso, fala assim, olha, vamos para fora da cidade. E aquele homem, porque de alguma forma o meio, ele te gera impressões, o meio, ele gera na tua vida uma história, uma crença. Quantos entendem, irmãos? Aonde você vive, as pessoas com quem você falam, elas geram em você um tipo de crença, um tipo de pensamento. E a gente passa a viver isso. Então, na primeira vez que Jesus ora por esse homem, ele está profundamente impactado por uma crença que habitava aquele povo daquela cidade. Então, eu vejo homens como árvores. E Jesus ora por ele de novo. E aí ele fala, bom, e agora eu estou enxergando. E Jesus fala assim, vai para a tua casa, mas não entra na cidade. E eu quero te fazer uma pergunta hoje. Com quem você tem andado? Quem tem formado
o teu pensamento, a tua linha de raciocínio? Quem são as pessoas que influenciam a tua forma de pensar? Você é influenciado pelos jornais, pelas revistas, ou você é influenciado pelos doutores desse tempo, pelos sábios desse tempo, ou você está sendo influenciado pela palavra de Deus? Você é influenciado pelo WhatsApp, você é influenciado pelo Facebook, você é influenciado por esse mundo digital, ou você é influenciado pela cultura do reino de Deus? Porque a tua influência, ou seja, aquilo pelo que você é influenciado, gera um impacto concreto na sua vida. A tua forma de pensar gera um impacto real na sua vida. Você não pode ser diferente do que você pensa. E a palavra de Deus é farta disso. E é isso que eu creio que eu vou levar umas 3 mensagens, vou levar uns 3 domingos discorrendo sobre isso. Mas eu queria compartilhar com você, o tema dessa mensagem, diga assim comigo: reprogramando a minha forma de pensar. Porque quando eu me converti, a minha forma de pensar não foi reprogramada automaticamente. Esse é um exercício que eu preciso realizar. O Evangelho vem, perdoa os meus pecados, quebra as maldições sobre a minha vida, mas eu continuo pensando com o histórico que eu sempre tive na minha vida. Então eu peguei aqui algumas coisas, e eu queria ler com você, para depois nós entrarmos nisso, né, nessa mensagem. Um dito que eu coloquei aqui, uma frase: uma das ferramentas fundamentais para uma vida exitosa é a forma como pensamos, ou o nosso modelo mental. E eu peguei alguns estudos para você ver como isso é importante. Um estudo da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, revelou que uma forma de pensar positiva tem o poder de tornar uma pessoa mais saudável, afastando doenças cardíacas. E eles fizeram um estudo com vários homens. Um outro estudo, também de cientistas, mostrou que as pessoas que têm um olhar mais positivo sobre a vida, elas enxergam mais. Então eles pegaram homens e mulheres e colocaram eles para ver figuras. Olha que coisa interessante. E as figuras, elas tinham um centro, uma figura maior, e no entorno eles tinham figuras menores. E propositalmente, os pesquisadores induziram as pessoas a focar a imagem maior. Mas depois que fizeram o estudo com as pessoas, eles perceberam que as pessoas que tinham uma forma de pensar mais otimista, elas, além de enxergarem a figura maior, elas conseguiram distinguir as figuras que estavam no entorno da figura maior. Mas as pessoas pessimistas não, elas só conseguiram enxergar o foco. E um outro estudo, que foi feito em Harvard, eles pesquisaram 670 homens, acima de 60 anos. E eles aplicaram também nestes homens testes de personalidade, testes psicológicos. E 8 anos depois, acompanharam estes homens 8 anos. E depois de 8 anos, eles perceberam, eles chegaram à conclusão de que aqueles homens que tinham pensamentos mais otimistas, mais positivos, eles tinham um sistema imunológico mais ativado, mais forte, vamos dizer assim. E eles eram mais resistentes a doenças pulmonares. Isso é ciência. Isso não é a gente falando, eu estou falando aqui para vocês de estudos. O problema é que a gente não tem noção de como, nós não paramos para refletir de como a nossa forma de pensar, como o teu modelo mental, a tua forma de raciocinar impacta o teu destino, impacta o que você realiza ou deixa de realizar. A gente acha que, eu acho, você acha, nós achamos que a minha forma, a sua forma de pensar é a mais correta possível. Só eu penso assim ou você pensa também? Nós não achamos sempre que estamos com a razão? Não é assim? Eu estou com a razão. Por quê? Porque eu penso de uma forma correta. Mas é muito interessante. Abra a sua Bíblia, que eu quero que você entenda. Abre em Jó. Eu quero ler, abra a sua Bíblia em Jó.
no capítulo 3 de Jó. Jó capítulo 3. Olha o que Jó diz. Como a forma de pensar trouxe impacto para a vida real. É isso que eu quero que você entenda. E eu não estou falando de física quântica ou de pensamento positivo. Eu vou te levar para a palavra. Mas você precisa entender que a forma como você pensa hoje impacta o resultado da tua vida hoje e no futuro. Jó 3:25 diz assim: o que eu temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. O que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Ou seja, o que estava na minha mente como pensamento virou realidade. Se transformou numa realidade palpável, tangível. Eu estava com medo de algumas coisas, meu pensamento era negativo com relação a algumas coisas. Sabe o que aconteceu? Tudo aquilo que eu estava pensando de ruim virou realidade. Isso é a palavra de Deus dizendo para nós o poder e a importância de nós termos um modelo mental correto. Porque não adianta ter todas as promessas da palavra de Deus e não poder usufruir delas, porque eu penso de uma forma errada. Eu não consigo acessar, porque a forma de pensar, ela não gera fé, ela não gera expectativa do milagre. E aí você tem que sair de Betsaida, você tem que sair da cidade onde a incredulidade impera, onde o pensamento negativo impera. E queridos, é muito fácil a gente achar na boca de cristãos palavras negativas. Eu vou falar algo para você. O seu desenvolvimento, a sua forma de pensar, ela é construída. Você começa a definir como é que você pensa, as experiências que você tem. E tem um camarada, Jean Piaget, certo, amor? Né? Ele fala uma coisa muito interessante. Quando você faz 2 anos, você começa a linkar a tua forma de pensar com falar. E eu achei isso interessante, porque aos 8, você já tem toda uma estrutura de tomada de decisão bem desenvolvida, quase que completa. Então, muito do que você, a forma com que você hoje raciocina e pensa e toma decisão foi formada na tua infância. E muitos de nós, cristãos, eu quero hoje chamar a tua atenção. Hoje eu quero te fazer refletir. Nós não acreditamos no milagre para nós, porque nós fomos criados ouvindo: olha, você não pode, não é possível, não é para você. Sabe, nós tomamos essas verdades como absolutas na nossa vida. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Nós começamos a ouvir que certas coisas não eram para nós provarmos, certas felicidades não eram para nós usufruirmos delas. Sucesso, você vem de uma família pobre, então sucesso não é para você. Para ter sucesso tem que ser rico. Quantos entendem? Isso vai formando uma mentalidade, isso vai formando uma forma de pensar. E quando vem o evangelho, não, olha, a tua família toda tem problema nos ossos. A tua avó tinha problema nos ossos. Eu tenho problema nos ossos. Fatalmente você vai ter problema nos ossos. E quando vem o evangelho, dizendo que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, sabe o que acontece? Eu já penso errado. Eu já penso que eu tenho que ter problema de artrite, porque eu recebi isso na infância. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Seu pai sempre foi um trabalhador, sempre trabalhou duro. Nós não temos ricos na família. Você vai ter que trabalhar como seu pai. E aí a gente abre mão de crer que Deus pode nos colocar assentados com os príncipes da terra. Quantos entendem? Então a tua forma de pensar, ela impacta a tua vida real. A tua forma de pensar, ela produz resultados reais. E você não pode abrir mão de pensar da forma certa. Esse é o ponto. E como é que, deixa eu lhe falar algo. É fácil saber como você pensa. Grava o que você fala.
Se você gravar o que você fala, você vai entender como você pensa. Porque você pensa antes de falar. O problema não é o que eu falo. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração ou a mente da gente. Você entende, alô? Amém? Você fala do que está cheio, os teus pensamentos. É disso que falamos. E nós vemos uma geração de cristãos que não consegue viver milagres, porque pensa de uma forma incorreta. E eu quero dizer algo para você: o diabo quer que você continue pensando desta forma, porque ele continua roubando a tua herança. Diga para o teu irmão assim: existe uma herança. Diga, existe uma herança. Diga, o que Jesus conquistou vai além da salvação para a tua vida. Você entende o que eu estou dizendo? O Evangelho, ele é uma salvação absoluta. O Evangelho é uma salvação absoluta. Não é só o teu espírito, o teu corpo foi salvo, as tuas finanças foram salvas. Quantos entendem? A tua família foi salva. O Evangelho é uma salvação absoluta. O carcereiro pediu para Paulo, lá em Atos 16, Paulo falou para ele, levou Paulo para casa, lavou Paulo, quando eles foram batizar, Paulo falou para ele assim: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, a salvação do Evangelho é completa. É para a tua casa toda. Quantos entendem, irmãos? Quantos entendem? Mas nós vemos as circunstâncias e nós abrimos mão de pensar como a palavra de Deus ensina. Nós vemos as circunstâncias. Eu quero dizer uma coisa para você: a palavra de Deus diz que nós temos toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Se você está aqui desempregado, receba emprego. Você entende o que eu estou dizendo? Não é porque você merece, é porque Ele fez a provisão para você. Você entende? É isso que a Bíblia diz. É isso que a palavra de Deus diz. Mas nós estamos crendo no que nós pensamos. Esse é o ponto. Estamos sendo impactados dia após dia. Você vai orar pelas pessoas. E as pessoas, queridos, eu canso de ver pessoas sendo curadas e começar a chorar. Umas eu sei que é de felicidade, mas outras eu sei que é de pura incredulidade. Nem ela acreditava que Deus ia fazer alguma coisa naquela oração. Porque ela já recebeu tanta oração e parece que nada funcionou. O dia que funciona, ela falou: não acredito. Ainda bem que Deus não é vingativo. Se você não acredita, vem cá, devolve. Ainda bem que o Senhor é gracioso. Quantos entendem? Você crê que coisas boas podem acontecer com você? Porque parece que a gente acredita que coisas boas são para as outras pessoas. O emprego bom é para os outros. A posição, o cargo de chefia é para os outros. A prosperidade, ter dinheiro no bolso é para os outros. Levante a sua mão e diga assim: as bênçãos. Diga saúde, prosperidade. Diga andar com Deus. Diga é para a minha vida. Diga hoje. Amém? Está na hora de mudar a forma de pensar. Porque senão eu vou continuar vivendo, pregando o Evangelho e vivendo uma vida mais ou menos. Evangelho é uma realidade de Deus. Evangelho é uma realidade de Deus para a tua vida. Quando Deus solta uma palavra, essa palavra já é uma realidade. Agora cabe a nós viver essa realidade. Haja luz! Luz. Mas agora, interessante, né? Porque antes de falar, Deus pensou na luz. Você entende o que eu estou dizendo? Antes de falar, Deus pensou. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com a forma. Conteste a forma que você pensa. Conteste o teu modelo mental. Nós estamos achando como verdadeiro um modelo mental doente. Por quê? Porque os nossos pais eram ruins? Não. Os nossos professores eram ruins? Não. Mas porque eles também não sabiam. E ensinaram a gente a pensar
como eles pensaram a vida toda. Nascer num país de terceiro mundo, nascer numa cidade pobre, parece que impõe a gente ter um pensamento de ser pobre a vida toda, ter um pensamento de não ser ninguém. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Para Deus você é alguém, Deus criou um destino espetacular para a tua vida. Eu quero dizer isso para você, porque é isso que diz o Salmo 139. Deus criou um destino tremendo para a tua vida. Agora a gente vem pensando, não, destino espetacular é para um artista, destino espetacular é para quem nasce no berço de ouro, destino espetacular é para quem nasce com um dom tremendo como Neymar. Mentira. Mentira. Porque Deus escreveu na agenda dele todos os teus dias. E Deus escreveu coisas tremendas a teu respeito. E você precisa acreditar nisso. Não vou acreditar no que os outros falam, eu vou acreditar no que o Senhor fala a meu respeito. Você sabe, José pensava corretamente. Diga assim, sonhos. É uma forma de ativar o teu pensamento. Deus deu sonhos a José. E quando José vai escravo para o Egito, ele não para de pensar da forma certa. Ele não deixa de pensar que Deus tinha gerado ele para ser governo. Quando ele vai para o calabouço, ele continua pensando da forma certa. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você continuar crendo, é impossível você não chegar no teu destino. No destino que Deus desenhou para a tua vida. Você pode não estar vivendo esse destino hoje, mas ele é possível. Você entende? Agora, quem tem que mudar? Eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Senão, eu acabo vivendo impactado pelo que me ensinaram. E meus pais, com toda a boa vontade deles, com todo o amor deles por mim, eles não me ensinaram a pensar de acordo com a palavra de Deus. Então eu tenho que reprogramar a minha forma de pensar. Porque o que vai gerar um milagre é pensar de acordo com o que Deus diz a meu respeito. Isso vai me libertar. E deixa eu lhe falar algo. Eu li isso aqui e eu queria te ajudar com isso. Eu achei essa palavra. Por que a Bíblia foi escrita? Você já parou para pensar por que a Bíblia foi escrita? Vamos pensar. Criação do homem. Deus cria Adão. E através de Adão, todo o conhecimento, todo o propósito que Deus tinha na criação de Adão ia ser ensinado a ele. Deus ia ensinar para Adão, Adão, você tem que ser assim, eu te criei para isso, eu te criei para aquilo. Quantos entendem? E aí Adão erra, desobedece a Deus e cai. E a semente do mal, ela começa a crescer e fazer com que Adão fique escravo. E aí Deus fala assim, eu tenho que fazer alguma coisa para que pelo menos a semente fique do propósito. Você sabe que até Moisés, os historiadores e doutores lá da Bíblia, eles dizem que o Gênesis era uma música que era cantada de geração em geração e se mantinha o conhecimento por música. Eu creio que isso tem um sentido lógico. Nós lembramos de música de quando nós éramos pequenos, não era assim? Você lembra de algumas músicas de quando você era bem pequenininho. Então o Gênesis era passado... Alguém lembrou de alguma música bem antiga? Barrabás lembrou? Então, vamos pensar aqui, só que a palavra de Deus foi escrita para treinar o teu pensamento, de como reinar e governar sobre toda circunstância. Alô? Vocês estão aí? A palavra de Deus foi escrita para treinar você. Deus deixou algo escrito para dizer, é assim, um manual de vitória. Você entende o que eu estou dizendo? Para treinar a tua mente a governar, a prevalecer sobre toda e qualquer circunstância. Porque eu quero dizer uma coisa para você, Jesus venceu toda circunstância, inclusive a morte. Você entende isso? Até a morte foi vencida por Jesus.
porque ele tinha a mentalidade correta. Ele só fazia o que ele via o pai fazer. Ele não fazia o que ele via a sociedade fazer. Você entende? Você entende? A mentalidade de Jesus era a mentalidade do pai. Então ele andava pensando de outra forma. Com 12 anos, ele deixa os doutores da lei de boca aberta e fala para a mãe: você não sabia que eu tinha que estar aqui cuidando dos assuntos do negócio do meu pai? A forma de pensar de Jesus era diferente. Você entende o que eu estou dizendo? Nós queremos vencer pensando da forma que pensávamos antes do Evangelho nos alcançar. Nós queremos vencer pensando da mesma forma que nós pensávamos antes do Evangelho. Eu quero dizer para você, você pode vir aqui receber uma oração, você pode ler um texto, citar um texto, mas se a tua forma de pensar estiver doente, você continua doente. Você continua enfermo com a tua forma de pensar. Quantos entendem, irmãos? Abra sua Bíblia em João. Então a palavra de Deus foi escrita para treiná-lo quanto a governar e reinar sobre todas as circunstâncias. As dificuldades que a maioria das pessoas encontram são decorrentes de uma maneira errada de pensar. Você é derrotado por você mesmo. Você é derrotado por você mesmo. Diga para o teu irmão: o diabo já foi derrotado. Diga: ele já sabe que está derrotado. Diga: o diabo está derrotado. Agora ele mente para você e para mim. Ele gera na minha mente um pensamento de que ele pode me derrotar. Não, quem me derrota sou eu mesmo. Quando eu não obedeço princípios da palavra de Deus. Não é o diabo que te derrota. Nenhum povo poderia ganhar uma batalha de Israel no deserto, só quando eles pecavam. Quem se derrotava? Eles mesmos. Você entende? Não é o diabo que te derrota, é você. Não é o diabo que me derrota, sou eu. Agora eu preciso me alinhar com o pensamento, com a forma de pensar do Pai. Agora não, eu penso desse jeito desde que eu era pequenininho e vou morrer pensando assim. Ok, é uma escolha, mas você vai continuar sendo derrotado. Desde que eu era criança pequena lá em Barbacena que eu penso assim, ok, volta para Barbacena, porque você vai continuar sendo derrotado pelo diabo. Quantos entendem? Para mudar o jogo, eu mudo a forma de pensar e tomo posse de toda a herança que Ele já estabeleceu em Cristo Jesus para a minha vida. Já está estabelecido. Eu não tenho que fazer mais força. Eu estou brigando com alguma coisa. Eu estou brigando com o inimigo que já foi derrotado. Irmãos, quantos entendem? A gente gasta energia lutando com o diabo. O diabo já foi derrotado. Você precisa permitir agora que Deus molde você. Abra sua Bíblia lá em João. Vamos ler João. Agora, como é que faz isso? Como é que eu vou ser treinado? Olha o que Jesus falou. Está na Bíblia. A gente tem como ser treinado. João 14, versículo 26. Diz assim: mas o Consolador, diga assim comigo, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, diga, vos ensinará, diga assim, me ensinará todas as coisas, diga, e me fará lembrar de tudo que Jesus disse. O que é que o Espírito Santo vai fazer? Vai ensinar você a fazer o quê? A pensar da forma correta, a pensar do jeito que Jesus pensava. Quantos entendem? Por isso que o Espírito Santo é o Paracleto. Ele foi chamado para estar do seu lado. Ele está do seu lado para quê? Para te treinar. Hoje é muito comum no meio empresarial você ter um coaching.
São pessoas que trabalham reorientando carreiras, atividades profissionais, né? Ele analisa o executivo e ele diz para aquele executivo quais são as áreas de melhoria que ele tem. Ele diz assim, ó, teus pontos fortes são estes, e você precisa trabalhar essas áreas aqui, olha, podem ser melhor. Eu quero dizer para você que você tem um orientador o dia inteiro do seu lado para fazer você vencer, com todas as condições de transformar você em mais que vencedor. Diga mais que vencedor. Isso precisa ser uma realidade. Isso não pode ser um jargão evangélico, como é na boca da maioria. Não, porque em Cristo eu sou mais que vencedor. Isso não é um versículo para se citar, isso é um texto para se viver. Que seja a realidade em nós, amém? Eu quero viver o que a palavra diz. Saber a palavra, eu vivo sendo derrotado por isso e aquilo outro. É porque a tua mentalidade é de escravo. Vamos ler isso na Bíblia também. Abra lá, nós temos um novo tipo de escravidão hoje. Abre em 2 Coríntios. Há um novo tipo de escravidão. Deixa eu lhe falar, o diabo hoje não tem intenção de colocar você no tronco, de prender as tuas mãos, os teus pés. E, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. É que a nossa história é tão recente, só tem 500 anos. A gente entende escravo os negros. Mas eu quero te dizer, quando você olha a história, tinha branco de olho azul, escravo também. A gente não tem, quando você olha os povos, a gente está falando lá, Roma, as invasões de Roma, os germânicos alguns foram feitos escravos, tudo louro dos olhos azuis. Então quando a gente fala escravo, a escravidão alcançou muitos povos, amém? Não olhe só para a nossa história. E eu quero dizer uma coisa para você. O diabo hoje não está escravizando, sabe, prendendo, amarrando. O diabo hoje escraviza a mente. Se o diabo escravizar a sua forma de pensar, ele vai reter você. Ele vai impedir você. Você entende o que eu estou dizendo? Se o diabo entrar na sua mente, na sua forma de pensar, ele vai impedir você de ser uma pessoa feliz, de ser uma pessoa saudável, de ter uma família equilibrada, de ter finanças abençoadas. Ele impede você, por quê? Porque ele age na sua mente. E aí os livros de autoajuda prosperam. E eu não vejo problema nenhum neles. Tem gente boa escrevendo, que chama a atenção para tentar pelo menos, dá para você pelo menos pensar diferente. Olha aqui como é que você está pensando errado. Olha como é que você está impactando a tua saúde. Olha como é que você está impactando a tua história. Porque você pensa errado. Você pensa que não pode. Você pensa que você não é alguém elegível. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente lê o sucesso dos outros e a gente acha que nós não somos elegíveis ao sucesso. Mas eu quero te dizer algo, em Cristo você foi eleito também para o sucesso. Ninguém disse amém com força. Você entende o que eu estou dizendo? Eu fui eleito para toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Eu fui eleito nele. Eu fui eleito nele para toda sorte de bênçãos. É isso que a palavra, eu fui achado nele. Então, eu não tenho que ter medo. Eu tenho que começar a pensar diferente. Mas olha o que diz esse texto. 2 Coríntios 10. Versículo 3 em diante. Pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o entendimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A escravidão acontece aí. Agora, eu tenho armas para lutar contra essa escravidão.
Eu tenho armas poderosas em Deus para mudar essa escravidão que profetiza sinas malignas sobre os homens. Quantos entendem? A Bíblia diz no Salmo que José cumpriu a sua profecia. Eu acho esse texto tremendo. José entendeu que sobre a vida dele havia uma profecia, e ele fez cumprir a profecia. Eu quero dizer para você, há uma profecia divina sobre a tua vida, faça cumprir. Há uma palavra de Deus sobre a tua vida. Mas nós damos tanto valor para o diabo, nós damos tanto valor para o jornal, nós damos tanto valor para o que as pessoas falam. Nós precisamos começar a dar mais valor para o Senhor, na tua forma de pensar. As pessoas estão cativas na mente. Fortalezas que estão lá. Uma fortaleza é uma posição edificada para a guerra. Você entende? Para a defesa, eu não quero perder esse território. Então eu construo uma fortaleza na mente da pessoa, na mente do cristão. E o evangelho fica ali do lado de fora tentando derrubar aquela fortaleza, mas eu penso errado. Eu penso, não, graças a Deus que eu sou salvo. Graças a Deus que eu sou salvo. Queridos, a salvação é só o começo da tua vida com Deus. A salvação é só o começo do que Deus tem para você. Diga assim, salvação é só o começo. Quantos entendem? A salvação é só o começo do que Deus tem para fazer na tua vida. Mas as fortalezas têm que cair. As fortalezas que estão aqui escravizando você, dizendo que você não vai, que você não pode, dizendo que nunca mais você vai ser usado, dizendo que isso e que aquilo, queridos, são fortalezas. E elas vão cair em nome de Jesus, amém? Porque se Jericó caiu, as fortalezas da sua mente vão cair também em nome de Jesus. Você entende? Algo sobrenatural. Eu começo a orar, eu começo a buscar a Deus, eu começo a andar com o Espírito Santo, Ele me guia em toda a verdade, Ele começa a revelar. Queridos, o teu relacionamento com o Espírito Santo vai produzir libertação. Uma vez nós estávamos conversando com uma pessoa, e um ministro falou para ela assim, olha, esse demônio não está dentro, está fora. Ele não sai com imposição de mão. Você precisa mandar ele embora da sua vida. Tem demônio que acompanha os cristãos, está fora da vida deles. Não sai quando a gente impõe a mão e manda sair, porque ele não está dentro. Ele influencia de fora para dentro. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Existem demônios que agem na vida de cristãos, mas influenciam do lado de fora, sopram ideias, sopram conceitos. Porque demônios são personalidades ativas da maldade. E são reais. Você entende? Então como é que faz para derrubar essas fortalezas? Você pega todo pensamento, todo pensamento, na tua área financeira, familiar, sexual, de santidade, você entende o que eu estou dizendo? Familiar, pode botar todas as áreas, todos os pensamentos que você tem, e você leva cativo a Cristo, e você deposita lá e diga, está aqui tudo preso. Eu deposito aqui, porque agora eu quero pensar como tu pensas, Senhor. Quantos entendem? E aí, as fortalezas começam a ruir. O diabo não começa mais a ter acesso à tua mente. Ele tenta, mas você vai resistir. Você vai dizer, não, a palavra de Deus não diz isso a meu respeito. A palavra de Deus não diz isso sobre as minhas finanças. A palavra de Deus não diz isso sobre a minha saúde. A palavra de Deus não diz isso sobre a minha família. A palavra de Deus não diz isso sobre o meu casamento. A palavra de Deus não diz isso sobre os meus filhos. Quantos entendem? A palavra de Deus tem uma palavra para todas as áreas da sua vida. E glória a Deus por isso, amém? Porque toda palavra que está lá é bênção para a tua vida.
Agora, eu preciso citar a palavra. Jesus venceu como o diabo? Jesus não quis dialogar com o diabo, filosofar com o diabo. Irmãos, a gente às vezes quer filosofar, quer racionalizar, quer ter argumento da carne, argumento que a gente sabe que não é de Deus, sabe? A gente quer achar um argumentozinho para deturpar a palavra. Jesus citou a palavra para Satanás e depois ele falou assim: vai-te, Satanás. E ele foi. Você entende? Quando você começar a mostrar a palavra para ele, que você entende, para viver. Deixa eu lhe falar algo. Eu não estou falando de pensamento positivo. Eu estou falando que eu preciso crer nas promessas e pensar as promessas na minha vida. Amém? E não é só citar um versículo. O diabo sabe a Bíblia melhor do que nós. Alguém tem dúvida disso aqui? Ele cita a Bíblia para você e para mim. Citou para Jesus. O diabo não quer ouvir a Bíblia de você. O diabo quer ver a Bíblia em você, em mim. Esse é o ponto. Porque a Bíblia ele sabe. Citar um texto, problema zero. Falar do reino para o diabo é mole. Ele viu o reino antes de você. O diabo sabe mais do reino do que eu e você. Fica preocupado em citar o reino para o diabo. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em você viver o reino de Deus na terra, em você manifestar a luz do Evangelho na terra, em nós sermos luz do mundo, sal da terra, e dizer: é chegado a vós o reino de Deus, porque eu estou chegando com a vida de Deus aqui nesse lugar. Você sabe, é isso. Isso vai impactar o diabo. O diabo não é impactado por conhecimento, irmãos. O diabo é impactado por uma vida temente a Deus. O diabo é impactado por gente que anda com Deus. Isso impacta o diabo. E nós precisamos entender isso. Você sabe, eu tenho alguns autores que eu gosto muito, então eu tenho vários livros deles. Eu tenho um autor lá em casa, alguns livros dele, que ele conta uma história, e essa história tem muito a ver com um cristão, que é salvo, mas não muda a mentalidade. Ele é salvo, mas ele continua tendo uma mentalidade de derrota do passado, de escravidão do passado. Ele é salvo. Eu não estou falando que você vai para o inferno, não é isso. Você vai entrar no reino, você foi salvo pelo sangue de Jesus, mas a sua mente não mudou, então você não teve acesso. E aí ele disse que eles eram de uma família muito pobre. E jogava lá bola de gude no quintal, naquele terreno bem barrento. Eu já joguei bola de gude no quintal também, com um terreno bem barrento. Acho que alguns aqui já fizeram isso também, né? Bullying.